Basílica Nova se erguia, imponente e grandiosa, um gigante de pedra e concreto que lutava contra o tempo. Cada guindaste parecia um braço estendido ao céu, cada andaime uma costela exposta de uma obra ainda em gestação. O barulho das máquinas e dos martelos ecoava no ar, mas para mim era um silêncio pesado, quase reverente. Eu via a urgência nos olhos dos trabalhadores, o cansaço estampado em seus rostos, mas também uma determinação que parecia vir de um lugar mais profundo que a simples necessidade de concluir mais um dia. Milhões de romeiros esperavam. A Basílica Velha, já uma senhora respeitável, não comportava mais a maré crescente da fé que vinha de todos os cantos do Brasil. O prazo apertava, os dias voavam e a pressão era palpável. Eu observava o ir e vir, o suor escorrendo pelas testas, as mãos calejadas que moldavam o futuro. Não era apenas uma construção de cimento e ferro, era a materialização de uma promessa, a resposta a uma devoção que não conhecia limites. A grandiosidade da Basílica Nova era confrontada a cada instante com a urgência de sua conclusão. Cada pedra que subia era um testemunho mudo da fé de um povo. O peso da história e da fé era sentido naquele silêncio da construção, onde cada tijolo parecia carregar a oração de alguém. Eu vi um trabalhador, com a camisa suja de pó, parar por um instante, olhar para o topo da estrutura e fazer o sinal da cruz. Ninguém notou, mas eu sim. Naquele gesto simples estava a essência de tudo. Não era apenas um emprego, era uma missão. A fé que começou humilde. Em um rio, agora erguia uma catedral. E a pergunta que pairava no ar, tão concreta quanto as paredes que subiam, era: será que a Basílica Nova seria concluída a tempo para a celebração? Será que milhões de corações encontrariam seu lar espiritual antes que o tempo se esgotasse? A ansiedade era quase um personagem invisível no canteiro de obras. A cada dia que passava, a expectativa crescia. Os jornais falavam, as rádios anunciavam, e os fiéis de suas casas distantes sonhavam com o dia em que pisariam naquele novo chão sagrado. A Basílica Nova não era apenas um edifício, era a esperança de um encontro, a promessa de um abraço divino. Os trabalhadores sentiam isso, eu sentia isso. Era um misto de pressão e orgulho que movia cada pá, cada martelo, cada solda. Era a fé em sua forma mais bruta e mais bela, moldando a pedra e o aço para abrigar o sagrado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Essa fé, que agora erguia paredes tão altas e robustas, tinha sua origem em um lugar bem mais humilde e inesperado, o Rio Paraíba do Sul. Era o ano de 1717, um tempo onde a vida era ditada pelos ciclos da natureza e pela força dos braços. Naquele ano, a escassez era uma palavra pesada, sentida na pele por 3 pescadores que lutavam diariamente para alimentar suas famílias. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia eram homens de trabalho árduo, acostumados a enfrentar as águas do rio. Mas naquele dia, a esperança parecia se esvair a cada rede vazia. A rotina deles era de sol a sol, remando contra a corrente, lançando e puxando as redes com a força dos ombros e a fé de que a próxima tentativa traria o sustento. Mas não trazia. A fome era uma ameaça constante, um fantasma que rondava suas casas. Cada peixe era crucial para a sobrevivência, cada despesca um alívio ou uma decepção. Naquele dia, a decepção era a única companheira. A frustração crescia a cada rede que voltava à canoa sem um único sinal de vida. O silêncio na canoa era mais pesado que o próprio rio, carregado de uma tensão que vinha do medo do amanhã. A desesperança começava a se instalar, corroendo a alma daqueles homens. Eles tinham suas crenças, suas rezas, mas a realidade nua e crua daquele rio sem peixes testava a fé dos pescadores de uma forma brutal.
A fé não era apenas uma questão de oração, era sobre encher a panela, sobre ver os filhos comendo. E o rio não estava colaborando. No entanto, a resiliência era parte da natureza deles. Desistir não era uma opção. Com os músculos doloridos e o coração apertado, eles persistiam, lançando suas redes mais uma vez, um ato de pura teimosia e esperança. Foi em uma dessas tentativas, quando o sol já começava a se inclinar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, que algo diferente aconteceu. A rede veio pesada, não com o peso vibrante dos peixes, mas com um peso morto, estranho. Ao puxá-la para dentro da canoa, a surpresa não era um peixe, mas uma pequena imagem de barro, sem a cabeça. A curiosidade se misturou à frustração. Aquele não era o que eles procuravam, mas como se algo os impelisse, lançaram a rede novamente, e para a admiração deles, a rede voltou com a cabeça da imagem. Aquele momento foi um ponto de virada. Não havia explicação lógica. Aquele pedaço de barro, encontrado em duas partes separadas, em um rio que até então não lhes dava nada, parecia carregar um significado que eles não podiam compreender de imediato. A imagem, escura pelo tempo e pela água, era de Nossa Senhora, e a sensação que se seguiu não foi de desapontamento, mas de algo diferente, quase uma premonição. Algo havia mudado. Com a imagem completa em mãos, eles lançaram a rede pela terceira vez. E dessa vez, não veio vazia. A rede veio transbordando de peixes, tantos que a canoa quase virou. O milagre estava ali, diante dos olhos deles, um evento que mudaria o curso de suas vidas, e sem que soubessem, da história do Brasil. O rio, que antes negava, agora oferecia em abundância. O milagre da pesca abundante se espalhou como fogo, primeiro entre as famílias dos pescadores, depois pelos vizinhos e, em pouco tempo, por toda a região. A pequena imagem de Nossa Senhora, encontrada em pedaços e depois milagrosamente completa, tornou-se o centro de uma devoção que nascia ali, à beira do rio Paraíba do Sul. Não era uma devoção imposta ou organizada, mas uma fé espontânea, nascida da experiência e do testemunho de homens simples. A imagem ficou na casa de Felipe Pedroso por 15 anos, um período que transformou sua humilde moradia em um pequeno santuário. Vizinhos vinham de longe para rezar, para pedir graças, para agradecer. A casa de Felipe Pedroso, com suas paredes simples e teto de palha, era o primeiro refúgio da padroeira, o lugar onde a fé se enraizava e florescia. Aqueles eram tempos de simplicidade, onde a presença do sagrado se manifestava no cotidiano, nas preces sussurradas e nos milagres contados de boca em boca. A devoção cresceu de forma constante, como um rio que recebe afluentes e se torna cada vez mais caudaloso. A casa de Felipe Pedroso, que antes abrigava apenas sua família, já não comportava o número crescente de fiéis. Entre 1734 e 1745, a necessidade de um espaço maior e mais adequado levou à construção da primeira capela oficial no Morro dos Coqueiros. Era uma construção modesta, mas representava um passo gigantesco para a comunidade. Pela primeira vez, a padroeira tinha um lar dedicado, um ponto de convergência para todos que buscavam seu amparo. A capela, contudo, também se tornou pequena em pouco tempo. A fama dos milagres e a força da devoção atraíam pessoas de todas as partes, e o Morro dos Coqueiros transformou-se em um polo de peregrinação. As multidões eram cada vez maiores, e a pequena capela, que um dia pareceu suficiente, agora transbordava de fiéis. A fé do povo não conhecia limites, e a devoção à Senhora Aparecida exigia um espaço que pudesse acolher a todos. Foi então que, em 1888, um novo marco foi erguido. A Basílica Velha, com sua arquitetura imponente para a época, foi inaugurada. Era uma demonstração clara do poder da fé e da união da comunidade.
Finalmente, parecia que a padroeira tinha um santuário à sua altura, capaz de receber os milhares de romeiros que a ela acorriam. Mas a história se repetiria, mostrando que a fé do povo brasileiro era ainda maior do que qualquer construção humana. O fluxo de romeiros continuou a crescer exponencialmente. A Basílica Velha, embora grandiosa, logo se mostrou insuficiente. Milhões de pessoas, movidas pela esperança e pela gratidão, peregrinavam à Aparecida, e o espaço físico, mais uma vez, se tornou um obstáculo para a devoção. As celebrações transbordavam para a praça, as ruas adjacentes, e a necessidade de um santuário ainda maior se tornou inadiável. Assim, entre 1946 e 1955, uma nova decisão foi tomada: a construção do Santuário Nacional, a Basílica Nova. Um projeto ambicioso, grandioso, pensado para abrigar milhões de romeiros e se tornar a casa definitiva da padroeira. Desde sua conclusão, a Basílica Nova tem cumprido sua missão, acolhendo corações e almas, testemunhando a força de uma fé que começou com um achado simples em um rio e se transformou em um dos maiores centros de peregrinação do mundo. É uma história que conecta o humilde e o grandioso, o passado e o presente. Uma história que começou com a fé simples de 3 pescadores e culminou na construção de um santuário que é um testemunho da devoção e da perseverança do povo brasileiro. Do rio à Basílica, a fé de um povo ergueu um lar para sua mãe,